É muito comum chegar ao fim do dia com os pés inchados, pesados, doloridos, parecendo que estão cheios de água. Às vezes fica difícil até calçar o chinelo. A pele estica, incomoda, dá aquela sensação de pressão, formigamento e cansaço nas pernas. Muita gente acha que isso é normal da idade, mas isso não é verdade. Na grande maioria dos casos, esse inchaço acontece por causa de circulação lenta, retenção de líquidos e hábitos do dia a dia. E a boa notícia é que existem atitudes simples, feitas à noite, antes de dormir, que podem desinchar os pés e pernas da noite para o dia. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 coisas simples e fáceis de fazer antes de dormir, que ajudam a melhorar a circulação, reduzir a retenção de líquidos e fazer seus pés acordarem mais leves, desinchados e confortáveis. São hábitos naturais, seguros e que podem ser feitos em casa, sem remédio, sem sofrimento e sem gastar quase nada. E eu já adianto, a última dica é a mais poderosa de todas, e é justamente a que quase ninguém faz. Mas quando começa, sente uma diferença enorme no dia seguinte. Então fica comigo até o final, porque eu vou te explicar passo a passo como fazer, o tempo certo, e por que isso funciona tão bem no corpo depois dos 60. E antes de continuar, me responde aqui nos comentários para eu entender sua situação. Você sofre com inchaço nos pés à noite? Escreve aí, quero muito saber como está a sua circulação hoje. Agora que você já sabe que esse problema tem solução, vamos entender rapidamente por que os pés incham tanto à noite e o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo. Normalmente, os pés não incham do nada. Isso acontece porque ao longo do dia, o corpo passa muitas horas em pé ou sentado e o sangue tem mais dificuldade de retornar das pernas para o coração. Depois dos 60, isso fica ainda mais comum, porque a circulação já não funciona com a mesma força de antes e as válvulas das veias ficam mais preguiçosas. Com isso, o líquido que deveria circular acaba se acumulando nas pernas, tornozelos e pés, e é aí que aparece o inchaço. Outro motivo muito comum é a retenção de líquidos. Quando o corpo não elimina bem o excesso de líquido, ele estoca nas partes mais baixas do corpo, e os pés são uma das primeiras regiões a sofrer. Isso pode acontecer por pouca hidratação, excesso de sal na alimentação, muito tempo parado, sedentarismo e até uso de alguns medicamentos. O calor também piora o inchaço. Em dias quentes, os vasos se dilatam, a circulação fica ainda mais lenta e o inchaço aparece com mais facilidade. Sem contar que, com a idade, muitas pessoas diminuem a movimentação, passam mais tempo sentadas com as pernas para baixo, o que facilita ainda mais esse acúmulo de líquido, e é por isso que o inchaço nunca deve ser ignorado. Além do desconforto, ele pode causar dor, sensação de peso, dificuldade para caminhar e até aumentar o risco de problemas na circulação se nada for feito. Mas calma, porque tem coisa boa. O corpo responde muito bem quando recebe os estímulos certos. E existem atitudes simples, feitas à noite, no momento em que o corpo entra em descanso, que ajudam a ativar a circulação, melhorar a drenagem do corpo e reduzir o inchaço de forma natural. E agora sim, vamos para a parte mais importante. As 5 coisas que você pode fazer antes de dormir para acordar com os pés mais leves, mais finos, sem aquele inchaço que incomoda tanto. E lembra, a última dica é a mais poderosa de todas. A primeira coisa é elevar as pernas na posição correta antes de dormir. Não é simplesmente colocar uma almofada qualquer. Para funcionar de verdade, os pés precisam ficar acima do nível do coração, porque isso facilita que o sangue e os líquidos que ficaram acumulados durante o dia retornem para a circulação normal. Você pode usar travesseiros, almofadas firmes ou até encostar as pernas na parede. Fique nessa posição por 15 a 20 minutos. Isso ajuda a descarregar o excesso de líquido, reduz a pressão nas veias e alivia aquela sensação de peso, latejamento e aperto nos pés. É como dar um respiro para a circulação antes do corpo entrar em descanso. A segunda coisa é fazer uma massagem leve ou movimentos de ativação na região dos pés e pernas.
Muita gente acha que precisa apertar forte, mas não é isso. O objetivo aqui é estimular a circulação e o sistema linfático, que é o responsável por eliminar líquidos e inchaços. Passe uma mão firme, mas suave, do pé em direção ao tornozelo e depois para a panturrilha, sempre com movimentos de baixo para cima. Se preferir, pode usar um pouquinho de óleo corporal ou creme hidratante para facilitar o deslizamento. Faça isso por 10 minutos. Essa massagem ajuda a empurrar o líquido acumulado de volta para o caminho certo, melhora a circulação, relaxa os músculos e até ajuda a ter um sono melhor. A terceira coisa é cuidar da hidratação antes de dormir, do jeito certo. Parece estranho, mas muitas pessoas incham porque não bebem água suficiente ao longo do dia. Quando o corpo sente falta de água, ele começa a segurar líquido e isso aumenta ainda mais o inchaço. Por isso, é importante manter hidratação constante. Antes de dormir, um pequeno copo de água pode ajudar, principalmente se você passou o dia bebendo pouco. Mas atenção, nada de exageros à noite para não atrapalhar o sono. Beba o suficiente ao longo do dia e uma pequena quantidade antes de deitar ajuda o corpo a trabalhar melhor a circulação e a eliminação de líquidos enquanto você dorme. A quarta coisa é evitar o grande inimigo do inchaço noturno, o excesso de sal antes de dormir. O sal retém líquidos e puxa água para dentro dos tecidos, e isso contribui diretamente para o inchaço dos pés. Então, à noite, prefira refeições mais leves, com menos sal e menos alimentos ultraprocessados, como embutidos, sopas industrializadas, enlatados, salgadinhos e refeições prontas. Quanto menos sódio, menos retenção de líquidos, melhor circulação e menos inchaço você terá no dia seguinte. Uma janta mais leve também facilita a digestão e melhora o sono, o que ajuda o corpo a trabalhar melhor durante a noite. E agora chegamos à quinta coisa, que é uma das mais poderosas e que quase ninguém faz: movimentar suavemente os pés e tornozelos antes de dormir. Não é exercício pesado, são movimentos simples, dentro da cama mesmo, que ativam a panturrilha, que funciona como uma bomba natural que ajuda a empurrar o sangue de volta para o coração. Basta deitar e fazer movimentos de apontar e flexionar os pés, depois girar os tornozelos para um lado e para o outro durante alguns minutos. Esses movimentos ativam a circulação, estimulam as veias, evitam que o sangue fique parado e já começam a reduzir o acúmulo de líquido ali nas pernas e pés. É simples, é leve e faz uma diferença enorme na manhã seguinte. E antes de irmos para a parte final, deixa eu te dar um bônus especial que ajuda muita gente. Um chá natural, levemente diurético, que auxilia o corpo a eliminar o excesso de líquidos e melhora a circulação. O chá de hibisco com cavalinha. Esse chá é uma combinação muito interessante. O hibisco ajuda o corpo a liberar líquidos acumulados sem causar perda de minerais importantes e ainda melhora a circulação, ajudando o sangue a fluir melhor pelas pernas. Já a cavalinha tem uma ação diurética suave, ajudando o corpo a diminuir o inchaço sem agredir os rins e sem forçar o organismo. É simples de fazer. Ferva a água, desligue o fogo, coloque uma colher de chá das ervas, tampe, deixe descansar por minutos, coe e está pronto. O ideal é consumir ainda no fim da tarde ou início da noite, mas nunca muito tarde para não atrapalhar o sono. Tomar esse chá algumas vezes na semana pode ajudar muito o corpo a trabalhar melhor a retenção de líquidos e diminuir aquele inchaço que incomoda tanto. Claro, sempre vale uma observação importante. Se a pessoa faz uso de muitos medicamentos, tem problemas renais, insuficiência cardíaca ou é hipertensa em tratamento, é sempre bom conversar com o médico antes de usar qualquer chá regularmente. Mas para a maioria das pessoas é uma opção natural, segura e extremamente útil. Esse bônus, somado às 5 atitudes que já vimos, forma uma verdadeira força-tarefa contra o inchaço. Melhora a circulação, ajuda o corpo a drenar líquidos, relaxa as pernas, reduz a pressão nos pés e faz com que você acorde com sensação de leveza e conforto.
Agora, é importante entender que o resultado não vem só dessas atitudes isoladas. Existem alguns cuidados extras que podem potencializar ainda mais o efeito, evitar que o inchaço volte e ajudar o corpo a trabalhar melhor todos os dias. E, ao mesmo tempo, existem hábitos que muitas pessoas fazem sem perceber e que atrapalham completamente a circulação, aumentando ainda mais o inchaço. Por isso, antes de finalizarmos, eu quero te mostrar algumas orientações importantes para o seu dia a dia. Coisas simples, mas que fazem uma diferença enorme na sua saúde e no conforto das suas pernas e pés. Uma das coisas mais importantes é tentar evitar passar o dia inteiro sentado ou parado. O corpo foi feito para se movimentar. Quando ficamos muito tempo na mesma posição, especialmente com as pernas para baixo, o sangue acumula na parte inferior do corpo e o inchaço aumenta. Por isso, ao longo do dia, tente levantar com mais frequência, dar alguns passos dentro de casa, mexer os pés e tornozelos. Mesmo pequenas movimentações já ajudam a circulação e reduzem o inchaço à noite. Outra dica essencial é cuidar das meias e dos sapatos. Evite meias apertadas demais, elásticos fortes nas canelas e sapatos que apertam o pé. Eles pioram a circulação e aumentam a pressão na região dos tornozelos. Prefira meias confortáveis de algodão ou, quando indicado pelo médico, meias de compressão apropriadas. E nunca comprem por conta própria, porque compressão errada pode prejudicar. Também é muito importante ter atenção à alimentação durante o dia, principalmente no final da tarde e à noite. Quanto mais alimentos industrializados, enlatados, embutidos, sopas prontas, temperos prontos e comidas muito salgadas você consome, maior é a chance de inchar. O sal retém líquido, então à noite prefira refeições mais leves, menos salgadas, com mais verduras, legumes e alimentos naturais. Isso ajuda o corpo a trabalhar melhor durante a noite e reduz o inchaço. Outro ponto extra que faz muita diferença é cuidar do peso corporal. Cada quilo a mais aumenta a pressão sobre as pernas e sobre a circulação. Às vezes, perder um pouco de peso já reduz bastante o inchaço, melhora o conforto ao caminhar e diminui a sensação de peso nas pernas. E uma observação muito importante: se o inchaço aparece de repente, se vem acompanhado de dor forte, vermelhidão, calor local, falta de ar, dor no peito, se incha mais de um lado do que do outro, ou se é um inchaço persistente e que não melhora com nada, isso precisa de avaliação médica, porque nesses casos pode não ser apenas retenção de líquidos, mas algo relacionado a veias, coração, rins ou circulação mais séria. Então, nesses casos, é cuidado, não medo, mas é importante investigar. Quando você junta essas orientações com as 5 coisas que ensinamos antes e ainda soma o bônus do chá, você cria um conjunto completo de cuidados que ajudam o corpo a circular melhor o sangue, eliminar líquido retido e desinchar os pés com muito mais facilidade. Agora eu quero saber de você, qual dessas atitudes você já faz ou qual vai começar a fazer hoje? Escreve aqui nos comentários. Quero muito saber. Você merece leveza, conforto e saúde. E o seu corpo agradece cada escolha de cuidado que você faz por ele.